capítulo 1, João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram-lhe: nós também vamos contigo. Eles saíram, imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Só até aí. Glória a Jesus. Essa palavra ela é um pouco citada, principalmente em oportunidades. Eu estava com essa palavra no ciclo de oração retrasado, mas ela se encontrava no óleo. E o tema é: como estar a tua fé no meio dessa dificuldade. No livro de João, capítulo 21, o versículo 1 ao 3, nos relata uma história em que Jesus apareceu aos seus discípulos junto ao mar. Nós sabemos também que em Mateus, que no livro de Lucas, capítulo 5, no seu versículo 1, vai também relatar a mesma história. E vai falar sobre a convocação ou o chamado dos discípulos. Mas só que daqui há uma diferença de Lucas capítulo 5 e de João capítulo 21. Porque em Lucas capítulo 5 Deus vai realizar um milagre no profundo ou no meio do mar. É que quando Jesus ele chega na praia, em Lucas capítulo 5, ele olha um dos barcos, ele sobe em um dos barcos e começa a ensinar a multidão. E quando ele termina, ele olha para Simão e diz: ó, vamos ao alto mar. Mas vejamos que em João capítulo 21, Deus vai operar um milagre no raso. Em Lucas capítulo 5, ele opera um milagre no profundo. Aí agora nós se perguntamos: aonde é em que Deus pode operar? Aí nós entendemos que Deus ele opera aonde quer. Porque ele não é ilimitado a lugares. E ele não depende de lugar para poder operar. Ele também pode operar tanto no profundo como no raso. Aí aqui um homem chamado Pedro olha
para os discípulos e começa a dizer: eu vou pescar. Mas se lembramos também que no livro de Lucas, capítulo 22, no seu versículo 57 ao 60, vai falar que Pedro agora, ele nega Jesus por 3 vezes. Muito antes disso acontecer, acontece uma situação. Acontece um caso em que só Ele, Deus, pudesse contemplar o que passava na cabeça de Pedro. Aí Pedro olha para os discípulos e diz: ó, fique aí que eu vou pescar. Tem um certo momento em que nós queremos estar sozinhos, em um canto em que só estivesse ou que só esteja Ele e Deus. Eu fazendo esse esboço aqui, eu lembrei do diácono Geraldo. Ele gosta de pescar. Imagine bem um homem em que queira estar só, ele resolve ir para um canto em que só esteja ele e Deus. Aí agora começa a se perguntar: Senhor, está passando isso e isso na minha vida. Mas aqui eu trago para as mulheres, em que às vezes, se tiver filhos, ela pode até falar e ia dizer: ó, entra dentro do quarto que eu quero ficar aqui sozinha. Só eu e Deus. E para quem não tem, fala para o marido e diz: ó, ficai aí no canto sozinho, porque eu quero estar aqui sozinha. Porque eu quero ter um particular sincero com meu Deus. Mas vejamos que aqui os discípulos não deixam Pedro a só, porque sabiam o que aconteceu. E só Deus e ele sabia como estava na cabeça de Pedro. Ó, não vamos comigo não. Deixa com que eu vá só. Mas os discípulos falaram para Pedro e disse: ó, Pedro, tu não vai só não. Nós vamos contigo. Aí entra no barco. Em Lucas capítulo 5, Pedro agora diz: ó Senhor, não manda nós voltar mais não, porque nós não temos condições. As minhas forças já se acabaram, o meu vigor já se acabou, eu não tenho mais força. Se ele tivesse um particular com Jesus, ele poderia até falar e ia dizer: Senhor, a minha vida está tão difícil, em que se o Senhor tivesse o saber da minha vida, o Senhor iria entender o que eu estou passando agora. Mas aqui Jesus, ele não pergunta o que é que nós estamos passando.
Ele só pergunta: como é que está a tua fé? Porque vai ter vezes em que a nossa vida, o nosso eu, no meio da dificuldade, às vezes a nossa fé vai abalar, mas jamais Jesus quer que ela esmoreça. Ela pode até ter um abalo, ela pode até se perguntar: Senhor, vai me deixar perecer? Aí nós pedimos socorro ao Senhor. Não tem aquele socorro em que nós não falamos, mas é que dentro da alma fala: Senhor, me acode aqui. Aí Pedro agora diz: Senhor, nós pescamos a noite toda. Vamos colocar aí na faixa das 7 horas da noite até as 4 da madrugada, tentando a noite toda e nada pegamos, nada apanhamos, nada conseguimos. Muitas tentativas que eu tentei, mas nada deu certo, nada foi à frente. Até parece que tinha algo errado dentro do meu barco, para chegar ao ponto em que não desse nada certo para a minha vida. Não tem aquela conversa sincera em que nós falamos com Deus e dizemos: Senhor, até quando? Até quando vai surgir isso? Até quando vai dar errado na minha vida? Até quando eu peço ao Senhor e até parece que o Senhor não me responde? Senhor, até quando que eu vou pedir ao Senhor que o Senhor faça por mim, mas até parece que o Senhor não me responde? Até parece que o céu está de bronze, até parece que o Senhor não me escuta, até parece que as minhas orações não chegam e não batem nem no teto. Alguma coisa está acontecendo, Senhor. Aí Pedro agora olha para os discípulos e diz: e aí? Sabe o que me chama a atenção aqui? É que o tema está interligado com essa fala. Se ele fosse interrogar a Jesus, ele falava: Senhor, não dá hoje, deixa para outro dia, que outro dia nós vamos, mas hoje não dá. Aí Pedro agora olha para Jesus e diz: Senhor, está difícil, não deu certo a noite toda, mas se é a tua palavra que o Senhor está mandando, eu vou fazer mais uma tentativa. Porque o que Deus quer saber é de como está a tua fé. A tua fé pode estar num grão de mostarda, mas a tua fé tem que estar firme. Ela pode estar pequena, mas ela tem que estar firme. Ela pode estar do tamanho do grão de mostarda, mas ela tem que estar firme. Porque o mesmo Senhor que operou no fundo do mar é o mesmo Senhor que vai operar no raso. E Ele viu teu barco. Ele viu teu barco. Aí Pedro agora, no capítulo 21 de João,
Pedro agora chega na praia. Aí quem está na praia? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que opera milagre. Eu costumo dizer que às vezes a nossa alma, até nós, se encontramos no meio de um oceano. E o oceano começa a se agitar. Às vezes nós estamos confiantes, porque nós estamos com Jesus no barco.